Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o ministro Marcos e eu venho aqui em nome de Jesus trazer uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente, poderosamente o seu dia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe você no seu trabalho. Amém? Que as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, que elas venham ser derramadas e sejam abundantes na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós iremos meditar na palavra de Deus. Queria pedir a você que ainda não é inscrito, a sua inscrição ela é muito importante, ajuda a fortalecer o canal. Também eu peço a você, meu amigo, que deixe o seu like e que também você compartilhe com os seus amigos o conteúdo desse canal. Se essas mensagens têm abençoado a sua vida, então compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, amém? E assim nós vamos fazendo a obra de Deus, porque é tempo oportuno. Amém, irmãos? Então nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo importante para falar ao nosso coração. A palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém? A Bíblia diz também que o diabo, o vosso adversário, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? As obras do diabo são 3: matar, roubar e destruir. Satanás, ele não tem capacidade de fazer bem para ninguém, ele só pensa no mal. Amém? Então nós temos que nesse tempo vigiar, vigiai e orai. Essas foram recomendações que Jesus deixou para a igreja. Amém? Então nós vamos ver aqui, irmãos, Deus, ele sempre tem um propósito na vida daqueles que o recebem como Senhor Jesus, como Senhor da sua vida. Amém? Então Deus, irmãos, ele quer trabalhar, cumprir o propósito dele através do homem. Amém? Como eu já falei em alguma mensagem atrás, que se Deus quisesse, irmãos, ele poderia pedir aos anjos dele para poder proclamar a palavra, para poder fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Mas, irmãos, tem que haver obediência. É algo que eu tenho falado com de maneira até repetida aqui no canal. Tem que haver obediência. Não olhe para os maus exemplos que estão sendo dados hoje, principalmente no meio gospel. Amém? Se você quer ser alguém usado por Deus, você tem que se separar para isso. Amém? Então nós vamos ver aqui um exemplo do que aconteceu com um homem. Esse homem era Sansão. Deus, ele tinha um propósito para se cumprir através da vida de Sansão, só que Sansão, ele não guardou aquilo que Deus havia colocado sobre a vida dele. Então aqui diz assim em Juízes, capítulo 13, no versículo 1 diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, a Bíblia diz que maldição sem causa, ela não se cumpre. Amém? Então, por que é que os filisteus conseguiram aprisionar o povo de Israel? Por conta da desobediência. Amém? Se você ler o Antigo Testamento, todas as vezes que o povo se afastava de Deus, os inimigos do povo de Deus vinham para oprimi-los. Amém? Essa, irmãos, é a lei no mundo espiritual. Amém? Quando Jesus falou que o caminho é apertado e a porta estreita, ele estava nos alertando para nós andarmos na presença de Deus. Amém? Nós não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Então aqui fala, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Amém? Então o povo ficou sendo oprimido pelos filisteus, povo inimigo do povo de Deus, por cerca de 40 anos. E Deus, irmãos, Deus ele é misericordioso. Deus, ele é longânimo. Amém? Deus,
ele estende os braços de amor dele todos os dias para a humanidade, para que a humanidade se arrependa, para que a humanidade volte o seu coração para o Senhor. Amém? E aqui, no versículo de número 2, diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém? Então esse menino nazireu era Sansão, irmãos. Deus, ele tinha um propósito para cumprir através da vida de Sansão. Como eu falei, irmãos, se Deus quisesse, ele pediria para que os anjos dele viessem aqui fazer essa obra. Mas Deus, irmãos, ele quer nos usar. Amém? Então nós temos que ser vasos de honra nas mãos do Senhor. Amém? Mas nós vamos olhar aqui ao longo dessa história da vida de Sansão. Sansão, ele não guardou os votos de Deus que estavam sobre a vida dele. Amém? Então aqui no versículo de número 13 diz assim: E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, de tudo quanto procede da vide de vinho não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixe que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizerdes holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Então aqui, irmãos, o anjo tornou a repetir mais uma vez os votos que tinham sobre a vida de Sansão, que não era para ele beber bebida forte, né? Não consumir álcool, não comer coisa imunda, não tocar em nada imundo. Então era algo, irmãos, que procedia de Deus. A Bíblia diz, Deus ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Então a santificação na vida do cristão, irmãos, é a separação das coisas do mundo. Sansão, ele era um nazireu. O que é nazireu? É aquele que é separado, santificado. E é assim, irmãos, que tem que ser a nossa vida com relação às coisas do mundo. É certo que nós estamos vivendo na época da graça. Essa época aqui que nós estamos lendo essa história é na época da lei. Amém? Mas nos nossos dias, a nossa responsabilidade é ainda maior. Jesus, certa vez, quando aquela mulher lá em João 8 foi pega em adultério, amém? Jesus ele disse, os homens queriam apedrejar aquela mulher, mas Jesus disse a ele: aquele que entre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra nela. Amém? E depois Jesus ele ainda disse mais, que aquele que olhar para uma mulher que a desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então a nossa responsabilidade é muito maior. A quem mais é dado, mais será o quê? Mais será cobrado. Jesus veio, nós estamos vivendo na época da graça, certo? Favor imerecido. Então a nós, irmãos, foi dado mais. E a quem mais é dado, mais será cobrado. Amém? Então Deus, irmãos, ele está pedindo para a igreja se santificar, para a igreja se separar das coisas do mundo. Só que o que nós estamos vendo é as pessoas conhecedoras da palavra de Deus se misturando com as coisas do mundo. Amém? E isso, irmãos, traz problemas espirituais para a vida da pessoa.
Amém? Como nós vimos no começo dessa passagem de Juízes capítulo 13, que os filhos de Israel tornaram a fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou nas mãos dos filisteus. Tem muitas pessoas sofrendo nos dias de hoje, não é porque o inimigo está se levantando, é porque as pessoas não estão andando nos caminhos do Senhor. Aí vem o que? O sofrimento. Aí o inimigo consegue a permissão, a legalidade para poder agir na vida da pessoa. Aí aqueles propósitos, aqueles votos que Deus tem sobre essa vida para fazer dela ou dele uma bênção, ele não pode cumprir nessa vida. Amém, irmãos? Então nós temos que vigiar. Nós temos que buscar a cada dia santificar a nossa vida, os nossos olhos, pedir a Deus que limpe a nossa mente. Amém? Enche o seu coração com a palavra de Deus. Nós vivemos nesse mundo corrompido pelo pecado, mas nós não podemos nos deixar contaminar por aquilo que é errado. Amém, irmãos? Então guarde o seu caminho na presença de Deus. Abra mão do que tiver que abrir mão, para ficar de mãos dadas com o Senhor. Amém? Deus, ele não vai soltar das tuas mãos, mas você, com as suas atitudes erradas, pode se afastar dos caminhos do Deus Todo-Poderoso. E não é isso que Deus quer. Amém? E aqui no versículo 24 diz assim: depois teve esta mulher um filho, e o chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para o quê? Para que se arrependa. Deus o abençoou. No versículo 25 diz assim: e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então Sansão, irmãos, foi um homem que foi gerado dentro de um projeto divino, assim como João Batista também foi gerado dentro de um projeto divino, assim como Jesus também, ele veio na forma humana dentro de um projeto divino. E essas coisas, irmãos, as pessoas hoje não querem entender ou estão cegas para isso. Deus, ele quer nos usar na obra dele para levar a boa palavra para as pessoas, para libertar os oprimidos, mas ele quer que nós sejamos ferramentas limpas nas mãos dele. E é essa situação que as pessoas de uma certa maneira não estão entendendo. Estão pecando deliberadamente. Estão indo após os seus desejos mais escusos do seu coração. Estão se contaminando com aquilo que é errado. E depois, irmãos, a colheita vai vir, não tem como. A nossa vida é feita de escolhas e de plantio. Cada semente ruim que nós plantamos, essa semente vai germinar e lá na frente vai vir uma colheita sobre a vida da pessoa. Amém? Então que esta mensagem, ela venha abençoar a sua vida, que essa mensagem ela venha trazer um alerta no seu coração. Santifique a sua vida. Separe-se para Deus. Amém? Se afaste de más amizades. As más conversações corrompem os bons costumes. Aqui na Bíblia este é só um exemplo. O final da vida de Sansão foi muito triste. Eu só vou ler depois na sua casa. Você leia toda a história de Sansão. Aqui no capítulo de número 16, no versículo de número 20, diz assim: quando Sansão ele acabou sendo traído por Dalila. Sansão ele tocou no leão morto. Sansão ele comeu mel que estava numa carcaça do leão que já havia apodrecido. Então Satanás, irmãos, ele vai preparando essas coisas. Amém? Ele vai colocando essas coisas no caminho do cristão. E se nós não vigiarmos, nós estamos sujeitos a cair nesse tipo de situação. Aqui no versículo de número 20 de Juízes 16 diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
e despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer até a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então aqui, irmãos, o homem que era para livrar Israel, o homem que era para livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus, estava sendo escravizado pelo inimigo. Mas por que isso aconteceu na vida de Sansão? Porque ele não guardou a posição de servo dele diante de Deus. Amém? Eu não vou ler aqui todo o contexto da história para o vídeo não ficar muito comprido. Mas depois você na sua casa leia toda essa história. Sansão se envolveu com um monte de mulheres. Era um homem devasso. Amém? Como que um cristão, uma pessoa de Deus, quer ser usado por Deus na devassidão, se prostituindo, não respeita o próprio corpo. Amém? Às vezes mentindo, às vezes fazendo falcatrua, passando a perna nos outros. Como que uma pessoa quer ser abençoada desse jeito e abençoada? Não tem como. Amém? Deus, irmãos, ele tem um plano e um propósito dele para cumprir através da vida do homem. Mas o homem tem que se colocar na presença de Deus. Amém? Então que essa mensagem ela venha abençoar a sua vida, que você venha a ser abençoado e que essa mensagem também sirva de alerta. Tome cuidado, irmãos. Vigie, ore. Amém? Porque ainda tem muitos Sansãos que estão assim ainda hoje. Você viu aqui no versículo 20? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono. Sansão vivia dormindo, irmãos. Ainda dormindo, ainda no joelho de uma prostituta. Fazendo aquilo que não devia fazer. Amém? Então que essa palavra, essa mensagem sirva de alerta para nós. Porque os tempos, irmãos, estão se findando. Jesus, Deus está separando o povo dele. Amém? Cuidado, a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vamos fazer uma oração agora? Pai, em nome de Jesus, sobre esta palavra, eu oro com cada vida. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda o teu povo. Livra da tentação, Pai. Livra essa pessoa do homem leviano. Livra essa pessoa, esse jovem, da mulher leviana, da mulher imoral. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós sabemos disso. Que tem o trigo, mas também tem o joio. Meu Deus, tem os filhos de Deus, mas também tem os filhos de Belial. Tem as ovelhas, mas também tem os bodes. Mas esses vão ser separados no último dia, meu Pai. Os teus anjos irão separar o joio do trigo. Meu Pai, em nome de Jesus, mas o inimigo está astutamente trabalhando para querer, meu Pai, enredar aqueles que são seus. Então guarde essa pessoa da tentação. Guarde essa pessoa do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento. Pai, abençoa cada vida neste momento, no local de trabalho, meu Pai. Coloca os teus anjos acampados ao redor dos teus servos. Meu Pai, abençoa, meu Pai, livra essa pessoa de qualquer cilada no ambiente de trabalho, no dia a dia, às vezes algum negócio que essa pessoa vai fazer. Meu Deus, abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.